Multiplicação com números decimais. Olhem só, nós temos dois tipos de multiplicação com números decimais. O primeiro tipo é quando eu tenho um número decimal multiplicado por um número natural. E o segundo tipo é quando eu tenho dois números decimais multiplicados entre si. Então, vamos resolver esses dois exemplos para a gente entender bem direitinho como que vai resolver essa multiplicação. Então, olha só, começando aqui pelo primeiro exemplo. Inicialmente, eu não preciso me preocupar com a vírgula. Eu multiplico como se não houvesse vírgula. Então, por exemplo, o número 37,4 sem a vírgula seria 374, certo? Eu só tirei a vírgula e copiei os números. E eu vou multiplicar por 4, que já não tem vírgula, então eu só repito o número mesmo. Aqui, basicamente, é fazer a multiplicação que a gente já está acostumado a fazer. 374 vai em cima, porque é um número com a maior quantidade de algarismos. Então, efetuando essa multiplicação, vai ficar o seguinte. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 7, 28, mais 1, 29, sobe 2 aqui. E 4 vezes 3, 12, com mais 2, 14. Então, o resultado final ficou 1.496. Porém, aqui a gente tem que ter muita atenção, porque a gente precisa adicionar a nossa vírgula, né? Já que a gente está multiplicando números decimais, logicamente, lá no final do nosso resultado, a gente tem que ter uma vírgula. E onde nós vamos posicionar essa vírgula? Olha só, olhando lá para a nossa multiplicação original, onde a gente tem o nosso número decimal, a gente vai contar quantas casas decimais eu tenho ali após a vírgula. Lembrando que as casas decimais são aqueles valores após a vírgula. Então, eu tenho só um número, porque no segundo número, o 4 é um número natural, ele não tem vírgula, então ele não vai ser contado. Vai ser contado apenas a casa decimal do número que possui vírgula, que no caso é o 37,4. Como ele tem apenas uma casa decimal, eu vou sair do final do resultado e vou dar um pulinho para frente do número e vou colocar a vírgula. Então, saindo do final, dei um pulinho para frente do número, coloquei a vírgula. Então, o resultado aqui é 149,6. Da mesma forma, eu vou fazer com este segundo exemplo. Aqui eu tenho dois números decimais, porém eu vou esquecer a vírgula, eu vou multiplicar como se não tivesse vírgula. Então, 4,3 sem a vírgula é simplesmente 43, vezes 3,08 sem vírgula é 308. Só repetir os números sem a vírgula. Agora eu vou organizar o meu cálculo. Eu vou colocar o número que tem a maior quantidade de algarismos em cima e o número que tem a menor quantidade de algarismos embaixo. Lembrando que essa ordem, ela não importa, né? Na multiplicação, eu posso alterar a ordem, que o resultado não vai ser alterado. Então, começando aqui a nossa multiplicação. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. 3 vezes 3, 9. Coloco o tracinho embaixo do último número. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 0, 0, mais 3, 3. E 4 vezes 3, 12. Soma todo mundo. Aqui eu vou só baixar o 4. 2 mais 2, 4. 9 mais 3, 12. 1 mais 2, 3. E 1 só baixo. Então, agora, vamos olhar lá para o nosso cálculo original, para a multiplicação original, lá onde eu tenho as vírgulas, e vamos contar quantas casinhas decimais eu tenho após a vírgula. Olhando para o primeiro número, eu tenho uma casa decimal após a vírgula. Olhando para o segundo número, eu tenho duas casas decimais após a vírgula. Então, entre os dois, eu tenho um total de 3 casas decimais. O que eu vou fazer lá no meu resultado? Vou sair do final do número, vou dar 3 pulinhos para frente e colocar a vírgula. 1, 2, 3. Então, aqui fica a vírgula. O resultado, então, é 13,244.